Olá a todos e bem-vindos ao podcast. É quinta-feira, 30 de janeiro, segunda edição do dia. Isso aí, segunda edição do dia. Hoje a gente vai falar sobre Um assunto um assunto bem espinhoso. espinhoso mesmo. A relação entre as gigantes de tecnologia, as Big Techs, e o poder político. É um tema que está cada vez mais em evidência, né? E a gente vai focar principalmente em acontecimentos recentes nos Estados Unidos. Exatamente. De como eles impactam o cenário global. É um jogo de xadrez É. com movimentos que podem ter consequências sérias para a democracia. E o que me chamou a atenção foi essa guinada da Meta, sabe? Buscando se alinhar com a administração Trump. Parece que as Big Techs estão, mudando de lado no tabuleiro político. É verdade. Isso me deixa preocupada. Uhum. Sim, então que a gente está vendo uma nova era de manipulação da informação. Olha, para entender essa mudança, a gente precisa voltar um pouco no tempo, né? Yes. Durante o governo Biden, essas empresas investiram pesado no combate à desinformação. Sim. Mas foram muito criticadas pela sua eficácia e por um possível viés político. Uhum. Essa nova aliança, com uma ideologia diferente, levanta sérias dúvidas sobre as suas reais motivações, né? O que está por trás dessa mudança de postura? Será que essa é uma questão de conveniência ou existe algo mais? É a pergunta que fica. E tem um detalhe que coloca mais lenha na fogueira, né? É qual? A Meta, a Amazon e a Uber fizeram doações consideráveis para a campanha de Trump. Isso sugere que a estratégia vai além de meros interesses econômicos, né? Sim. Parece que as Big Techs estão buscando uma posição de influência direta no poder. Influência essa que pode ter consequências preocupantes, né? Sim. A redução da moderação de conteúdo e a flexibilização das regras sobre discurso de ódio podem ter um impacto devastador, principalmente para grupos vulneráveis. Sim. E a reação internacional também não se fez esperar, né? É verdade. O presidente Lula aqui no Brasil já expressou preocupação com essa flexibilização das políticas de moderação Sim. e está cobrando explicações da Meta sobre como essas mudanças serão aplicadas no nosso país. É uma preocupação legítima, né? Afinal, a gente sabe o impacto que as fake news podem ter, principalmente num contexto político como o nosso. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, também se manifestou, Sim. alertando para o risco de aumento das fake news e defendendo medidas mais rigorosas para conter os impactos negativos dessas novas diretrizes nas redes sociais. A preocupação é global, né? Com governos e especialistas questionando o papel das Big Techs nesse novo cenário. E a crítica não vem só do governo, né? O Tim Sweeney, CEO da Epic Games, Também se posicionou contra o alinhamento das Big Techs com Trump, Sim. alertando para os riscos à concorrência e à liberdade de expressão. A crítica do Sweeney ecoa um sentimento crescente em diversos países, né? A busca por regulações mais rígidas para controlar o poder dessas empresas é cada vez maior. Sim. Mas como regular as Big Techs? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. A complexidade dos algoritmos, muitas vezes projetados para priorizar o lucro em detrimento do bem-estar social, torna essa tarefa ainda mais desafiadora, né? Sim. É como tentar domar um gigante adormecido. Os algoritmos são poderosos, mas opacos. E a gente precisa entender melhor como eles funcionam para criar mecanismos de controle eficazes. Aí a gente volta para a pergunta inicial, né? Como garantir que a busca pelo lucro não se sobreponha aos valores democráticos e aos direitos humanos? É uma questão complexa que exige um debate amplo e profundo, né? Regulamentação é fundamental, mas a gente precisa ir além. A gente precisa de transparência, mecanismos de controle social e principalmente uma mudança de postura por parte das Big Techs. Elas precisam assumir a sua responsabilidade social e se comprometer com a construção de um ambiente digital mais justo, ético e democrático. Um desafio e tanto, né? Mas eu acredito que juntos a gente pode encontrar soluções para esse dilema. Eu também acredito. Afinal, o futuro da democracia na era digital depende da nossa capacidade de controlar o poder das Big Techs. Com certeza. E garantir que a tecnologia seja usada para o bem da humanidade. E essa é uma responsabilidade que todos nós compartilhamos. Governos, empresas, especialistas e principalmente os cidadãos. E a era digital nos coloca diante de desafios inéditos, mas também nos oferece oportunidades extraordinárias, né? Cabe a nós escolher o caminho que a gente quer trilhar. É isso aí. E quando a gente fala de controlar o poder das Big Techs, um dos pontos centrais é a questão dos algoritmos, né? Eles são um motor por trás dessas plataformas, né? Definindo o que a gente vê, o que a gente lê, com quem a gente interage. Mas muitas vezes eles operam como caixas pretas. E essa falta de transparência é preocupante, né?
É como se a gente estivesse navegando num mar de informações sem saber para onde a gente está indo, né? Levados por correntes invisíveis. Exato. E o problema é que muitas vezes essas correntes nos levam para lugares perigosos, né? Sim. Repletos de desinformação e polarização. Exatamente. A falta de transparência em relação aos algoritmos dificulta muito a responsabilização das empresas pelos efeitos que eles causam. É como a gente pode combater a disseminação de notícias falsas e o discurso de ódio. Sim. Se a gente não sabe como esses conteúdos são amplificados e direcionados para determinados públicos. E a promessa da internet era justamente o oposto, né? Conectar pessoas, democratizar o acesso à informação, dar voz a todos. Mas o que a gente está vendo em muitos casos é a manipulação da informação, a censura algorítmica e a concentração de poder nas mãos de poucas empresas. É um paradoxo preocupante, né? A tecnologia tem um potencial enorme para o bem. Sim. Mas também pode ser usada para fins nefastos, né? É. E a questão central é quem controla essa tecnologia, quem define as regras do jogo. E nesse cenário, qual é o papel dos governos, das instituições internacionais, da sociedade civil? Como a gente pode garantir que a tecnologia seja usada para promover a democracia e os direitos humanos? A regulamentação é fundamental, né? A gente precisa de leis claras e eficazes. Que protejam os usuários, que garantam a transparência dos algoritmos e que responsabilizem as Big Techs pelos danos que elas causam. A União Europeia tem sido pioneira nesse sentido, né? Com a aprovação do GDPR e de outras leis que visam proteger a privacidade e os direitos dos cidadãos no ambiente digital. Sim. Mas a regulamentação por si só não basta, né? A gente precisa ir além, né? Investindo em educação digital, letramento midiático, para que as pessoas possam navegar nesse mar de informações de forma crítica e consciente. Concordo plenamente. A gente precisa empoderar os cidadãos para que eles sejam capazes de identificar notícias falsas, reconhecer discursos de ódio, se proteger da manipulação online, né? A educação é fundamental para a gente construir uma sociedade mais crítica, mais informada e mais resiliente aos desafios da era digital. E olhando para o futuro, o que a gente pode esperar? Será que a gente vai ver uma mudança real na postura das Big Techs? Sei lá. Ou elas vão continuar priorizando o lucro em detrimento da democracia e dos direitos humanos? Essa é a grande questão, né? As Big Techs têm um papel fundamental na sociedade e precisam ser parte da solução para os problemas que elas mesmas ajudaram a criar. É preciso que elas se comprometam com a ética, com a transparência e com a responsabilidade social, né? Mas essa mudança não vai acontecer espontaneamente, né? É preciso pressão da sociedade, dos governos, da comunidade internacional. A era digital nos coloca diante de um dilema, né? Como conciliar a liberdade de expressão com a necessidade de proteger a democracia e os direitos humanos. Como garantir que a tecnologia seja usada para promover o bem comum e não para concentrar poder e riqueza nas mãos de poucos. Essas são perguntas complexas que exigem um debate amplo e profundo. E esse debate precisa ser urgente, né? Sim. Porque as decisões que a gente tomar hoje vão ter impacto no futuro da humanidade. Com certeza. A tecnologia está transformando o mundo numa velocidade vertiginosa. É verdade. E a gente precisa estar preparado para os desafios e as oportunidades que essa transformação nos apresenta. É isso aí. A forma como a gente consome informação, como a gente se comunica, como a gente se relaciona com está cada vez mais mediada por essas plataformas. Sem dúvida. E essa influência nem sempre é transparente ou democrática, né? E muitas vezes as Big Techs usam o seu poder para promover os seus próprios interesses em detrimento do bem público. A gente viu isso com a manipulação de algoritmos para influenciar eleições, a disseminação de notícias falsas, a censura de vozes dissidentes, né? Assustador pensar no poder que essas empresas acumularam em tão pouco tempo, né? Elas controlam o acesso à informação, moldam a opinião pública e ditam as regras do jogo no ambiente digital. E a grande questão é como a gente garante que esse poder seja usado de forma responsável e ética. É um dos grandes desafios, é a falta de regulamentação global para os Big Techs. Né? Cada país tem suas próprias leis, o que torna difícil controlar o poder dessas empresas que operam em escala mundial, né? Essa fragmentação regulatória, ela permite que as Big Techs escolham os países onde as leis são mais favoráveis aos seus interesses, muitas vezes em detrimento dos direitos dos usuários e da democracia. É como se elas estivessem criando um mundo à parte, né? Um metaverso onde as leis da democracia não se aplicam. Isso é extremamente preocupante, né? A gente precisa de regras claras e eficazes que garantam a transparência
transparência, a responsabilidade e a prestação de contas por parte dessas empresas. É preciso um esforço global para garantir que a tecnologia seja usada para promover o bem comum. E não para concentrar poder e riqueza nas mãos de poucos. E para isso a gente precisa de um debate amplo e democrático, né? Com a participação de governo, sociedade civil, especialistas e as próprias empresas. Sim. É preciso encontrar um equilíbrio entre a liberdade de expressão, a proteção da privacidade e a responsabilidade social das Big Techs. O futuro da democracia na era digital depende da nossa capacidade de controlar o poder das Big Techs e de garantir que a tecnologia seja usada por bem da humanidade, né? É um desafio complexo. Mas eu acredito que juntos a gente pode encontrar soluções. É preciso a gente estar atento e engajado nesse debate. O futuro da nossa sociedade está em jogo. Lembrando a todos que o Povicast vai ao ar de segunda a sexta às 9 da manhã e 6 da tarde e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima.